Quero aqui pedir licença para chegar nessa sexta-feira. Hoje a gente conta com a presença honrosa, com muita honra. A gente recebe aqui Eduardo Moreira, um dos mais destacados economistas do momento, uma das vozes mais ouvidas do Brasil hoje, na análise não apenas econômica, mas também política do país. Eduardo Moreira, que é analista econômico, financeiro, analista político, né? E não sei se, enfim, aqui ressaltar, o Eduardo é o criador, teve a sensibilidade de criar aí esse movimento, né, uma campanha, uma coisa que está ganhando uma proporção muito importante, que é somos 70%, que a gente quer, ao final, ouvi-lo sobre essa iniciativa tão importante. Eduardo, um prazer estar aqui, uma boa tarde para você, agradecemos a tua presença. Hoje, a Folha de São Paulo registrou que completou, no dia de hoje, 100 dias do registro do primeiro caso de Covid no país, né? E também completa hoje, se não me engano, 77 dias do estabelecimento do estado de calamidade pública no país, que daria condições especiais para o governo federal enfrentar a crise sanitária. No entanto, Eduardo, nós chegamos hoje a mais de 34 mil mortes, mais de 600 mil pessoas infectadas, milhões de pessoas sequer receberam ainda o auxílio emergencial de R$600, outros milhões perderam seus empregos, enfim, falta renda na casa das famílias brasileiras, pequenas e microempresas quebrando, né, estados e municípios sem receber o repasse federal aprovado pelo Congresso Nacional, crédito escasso, caro e empossado na mão da banqueirada. Qual a avaliação que você faz de todo esse período, esse processo? Lembrando que a economia brasileira já vinha de um agudo processo de anemia econômica, se a gente pode chamar assim, resultado de 5 anos de uma política reiterada de cortar, como você também vem registrando isso. Enfim, nós já estávamos numa crise econômica brutal que ganhou uma escala maior com a chegada de Bolsonaro e Paulo Guedes. Qual a tua avaliação desse quadro e os possíveis caminhos para a economia brasileira? Uma boa tarde. Boa tarde, meu amigo Índio, boa tarde a todos que nos assistem. A sua primeira pergunta ela é muito boa, porque ela já traz, né, uma análise muito bem feita da situação que a gente está, mas principalmente da situação de onde a gente veio, né? Porque o Brasil não estava decolando, como dizia o Paulo Guedes. O Brasil ele estava tendo a chamada retomada econômica desde ali de 2016, vamos lembrar que 2015 e 2016 o PIB brasileiro caiu mais de 7%, e se você for olhar todas as últimas retomadas econômicas que a gente teve depois da crise de 2008, essa era menos de 1/3 da menor das outras duas, ou seja, era uma retomada econômica pífia, o crescimento estava se dando em 1%, mas se você for imaginar que a população cresce também mais ou menos isso, você ia ver que você não tinha crescimento nenhum. Só que, além de não estar crescendo, né, você estava dilapidando tudo que é público, ou seja, tudo que é de todos as empresas, os recursos naturais, enfim, o que a gente tem nas nossas reservas que estavam sendo vendidos, tudo aquilo que é de todo mundo estava sendo dilapidado. Em troca, as pessoas não estavam recebendo, as pessoas seguiam desempregadas, as pessoas seguiam ficando mais pobres, a renda estava diminuindo, a renda média das pessoas, do trabalhador, estava diminuindo. E aqui um dado que, para mim, é um dos mais impressionantes, né? Nesse período que a gente está falando, os mais ricos, mas muito mais ricos, de 2012 até 2019, a gente tem que o PIB brasileiro caiu, se você descontar a inflação, ele cai, e os bilionários passam de ter juntos 250, 300 bilhões de reais para ter 1.250 bilhões de reais, ou seja, eles enriqueceram em 1 trilhão de reais num período onde o pobre do que ele era antes. E aí a gente fala, poxa, mas como é que é possível isso? É possível porque a concentração de renda aumentou muito no Brasil. Então é como se a gente estivesse dividindo uma torta que existe no Brasil. Não só a torta ficou menor, como as fatias que a gente divide a torta mudaram de tamanho também.
Os pobres ficaram com uma fatia menor de um bolo menor e os ricos ficaram com uma fatia tão menor que a deles aumentou, mesmo com um bolo menor. Né? E não é que aumentou. A gente está falando dos bilionários, multiplicou por 4, né? O tamanho da quantidade de bolo. Ele está comendo 4 vezes mais bolo com um bolo menor e que antes já deixava os pobres. Né? Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça. Aí a gente entra nessa crise, e quando a gente entra nessa crise, eu estava vendo um relatório que eu divulguei no começo dessa crise, ali no dia 13 de março, se não me engano, eu acho que ele é em inglês, e ele falando o seguinte, olha só, se os governos hoje não confinarem completamente a sua população, vai ser uma precedente, as pessoas vão morrer num ritmo que nós nunca vimos e os sistemas de saúde vão entrar em colapso. Ele fala assim, eu sei que vocês têm medo de fazer isso, de rirem da sua cara e dizerem que vocês tiveram uma reação muito exagerada, porque daqui a um mês vocês vão ser vistos como pessoas responsáveis e até como heróis. Aconteceu exatamente o que esse rapaz tinha falado. Quem acreditou na ciência soube se defender. A Nova Zelândia acreditou na ciência. Quando tinha 20 casos, ela impôs uma quarentena de quem chegava na Nova Zelândia. Quando tinha 50 casos uma semana depois, ela proibiu as pessoas de sair completamente de casa. A China fez, estourou o primeiro caso, fez no resto da China. E no Brasil virou o quê? É uma conspiração da esquerda. Esse negócio da crise é uma gripezinha, estão querendo se aproveitar da crise para gerar instabilidade. E a gente hoje fala de um Brasil que nos últimos 7 dias foi o lugar do mundo que mais teve casos, foi o lugar também nos últimos dias do mundo que mais morreu gente. E aqui um dado importante, a gente contabiliza pela Covid. Veja que as pessoas que estão morrendo por síndrome respiratória grave no Brasil, que não é considerado Covid, mas a gente sabe que é por causa de Covid, aumentou, Índio, em 20 vezes. Não é que dobrou, não. Aumentou em 20 vezes. E aí, o que esse governo faz? O governo, no primeiro dia, vem com um pacote trilionário, não é bilionário, trilionário para os bancos. Eu lhe pergunto, você ouviu falar de algum banco ou corretora que abriu a boca para reclamar desde o começo dessa crise? Eu nunca vi isso. De falar, não está difícil, a gente está passando por uma situação complicada. Não teve. E enquanto isso, né, as pessoas estão fazendo... Hoje, se não me engano, é a segunda parcela para quem nasceu em março. Isso era para ter sido totalmente paga 2 meses atrás. Tinha sido prometido há 2 meses atrás. E aí, o que acontece? Essas pessoas mais pobres, que não têm poupança, não têm a despensa cheia, não tem tio para pedir para poder vender, não tem nada. Essas pessoas foram largadas completamente. As pequenas empresas que o governo falou, vamos para 40 bilhões. O banco é trilhão. Esse é 40 bilhões. Dos 40 bilhões, usaram 1, porque o governo fez uma medida que não dá para usar. Ele pede garantia que essas pessoas não têm. Ele dá para o banco, mas não obriga o banco a dar a linha de crédito. Ele diz que o banco tem que dar, mas o banco não dá. E aí o que acontece? As microempresas estão quebrando 30 anos da vida para construir o que eles construíram, e aí, de repente, tudo jogado fora, tudo jogado, a história toda deles jogado no lixo por um governo que não tem essa sensibilidade de ver o que essas pessoas estão passando. E aí eu te pergunto o seguinte, nessa crise, não era para a gente ter, quando os bancos falaram, olha, quando eles pediram o trilhão lá, não era para a gente ter chantageado os bancos? Exatamente da forma como os bancos chantageiam o país, porque os bancos chantageiam, eles falam, se não passar a reforma trabalhista, ninguém mais vai contratar ninguém. Aí bota o cara no Jornal Nacional, o cara no Jornal do SBT, o economista falando que se não fizer isso o Brasil vai quebrar, e etc. Se não passar a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Aí aparece o cara que é dos bancos falando. Não sei. Eles chantageiam, eles vivem de chantagear a população para tirar direito da população e tirar riqueza da população. Agora não era hora da gente falar, vocês estão passando dificuldade? A gente não vai dar 1 trilhão, não. A gente só vai dar se mudar as regras todas. Se ao longo de todos os próximos anos, tudo que vocês tiverem de lucro, já que vocês estão pegando ajuda, estão dizendo que vão quebrar, é do Estado, não é de vocês. O sistema, durante algum tempo, está nacionalizado.
Se a gente aumentar o que vocês têm que pagar de impostos, muito, porque vocês não são produtivos. Se a gente obrigar que vocês não podem mais emprestar dinheiro acima de 10% ao ano, se a taxa de juros é 3%. Agora, o que se exigiu de contrapartida dos bancos, Índio, para dar esse 1 trilhão? Eu vou falar, gente, o que se exigiu? Nada. No momento agora, onde a atividade industrial do Brasil quase que desapareceu, onde o PIB do Brasil vai diminuir muito, e os pobres estão desesperados porque não recebem os R$600 e não sabem como vai ser nos meses adiante, onde as pessoas estão sendo demitidas e muita gente ainda vai ser demitida porque vai passar aquele período que podia ter de suspensão de contrato, e a Bolsa de Valores já voltou quase tudo para onde estava antes. Ou seja, as grandes empresas, o dinheiro das grandes empresas está lá, está na mão das pessoas, né? Os grandes bancos, o Bradesco, no primeiro trimestre, reportou um lucro de mais de 3 bilhões de reais, isso porque ele disse que acha que vai ter um prejuízo de 3 bi na frente, que não teve, não. O que isso quer dizer? O lucro foi de 6 bilhões. E ele falou, chama-se provisão, ele fez uma provisão. O crédito duvidoso. Mas não teve esse negócio. É só porque ia pegar mal mostrar 6 bilhões ali de lucro no meio dessa crise. Então, assim, e como é que vai ser para frente? Se o que está apontando é que o bolo vai ser ainda menor e a divisão de fatias vai ser ainda mais injusta. Difícil saber, né? Claro. É importante você fazer esse registro. Eu completei agora, dia 8 de março, 30 anos de bancário. Então, conheço um pouco bem como é que funciona, enfim. Vendo? E no início da pandemia, da quarentena, eu entrevistei aqui o professor Beluso, que naquele momento, inclusive, estava discutindo essa coisa da redução do compulsório, enfim, até do dinheiro, né, disponível para os bancos emprestarem, e ele lembrou que era importante que o Banco Central pudesse fazer essa transferência direta para as empresas sem passar pelo sistema bancário aí, enfim, né? Depois eu queria que você comentasse um pouco isso. Mas inclusive, na quarta-feira, a gente vai ouvir aqui uma pessoa da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e do Chile, que são companheiras e companheiros nossos desses países, que a gente tem trocado informações, e eles vão falar um pouco como é que está a situação desses países, que todos sabemos que enfrentam dificuldades econômicas ainda maiores, né? A Argentina já vinha numa situação muito debilitada com Macri, e o registro lá são 600 mortes, enquanto aqui nós estamos em mais de 30 mil, além da subnotificação, né? Agora, você tem tratado desses temas, queria te perguntar qual é o papel do Estado numa situação como essa, né? Esse Estado tão, enfim, criminalizado, a ação do Estado tão criminalizada no último período, tudo que era do Estado, né? A gente vê a importância do SUS, das universidades. A universidade só tem maconheira, onde está fazendo as pesquisas ali importantes para o avanço do enfrentamento à pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco do papel do Estado num momento como esse, e também numa situação em que alguns economistas têm dito assim, você tem que botar dinheiro na mão das famílias. Aliás, eu te conheci no debate da reforma da Previdência, o argumento nosso era esse, né? Você coloca dinheiro na mão das famílias e esse dinheiro volta para a economia, se multiplica e impulsiona o bairro, a economia do bairro, a economia dos pequenos municípios, enfim, você contagia, entre aspas, a economia ao passo que você deixa o dinheiro no banco, bom, é mais um número que está lá no estoque de riqueza que eles têm, né? Mas então, queria que você falasse, assim, qual é a ação do Estado, em particular num momento em que enfim, de altíssima, quase completa agora, capacidade ociosa das empresas, que já vinham antes, né? Economia faltando dinheiro. Qual é o papel do Estado nesse momento? Qual é a possibilidade de você injetar dinheiro, botar dinheiro na pequena empresa, na microempresa, na mão, e crédito zero, digamos. Outros países têm feito isso, né? Eu queria ouvir tua opinião e além dos outros caminhos. Pô, perdão, desculpe, Índia, que está meio falhando. Às vezes eu entro porque eu achei que você parou de falar, me perdoe. Não, mas isso. Tá. O que eu acho é o seguinte: primeiro, as pessoas têm que entender o que é o Estado. As pessoas personificam o Estado, como se o Estado fosse uma pessoa que é corrupto, que gasta, que ganha, que lucra, que perde.
O Estado não existe. O Estado é o seguinte, nós combinamos que a gente vai grupo através de um grupo de pessoas que vai tomar algumas decisões e vai realocar a riqueza que tem no grupo. Então, o Estado, ele é só, que não é só, é muita coisa, mas ele é um realocador de riqueza do grupo. E é um definidor das regras que nós vamos poder, eu até brinco, guerrear. Porque a gente vive numa grande guerra, né? A gente não vive em paz. A gente, no sistema capitalista, vive numa grande guerra, todos contra todos, um querendo mentir para o outro para poder ganhar o dinheiro do outro, a fatia de mercado do outro, e só tem um pedaço de nos ajudando, que pega e redistribui as riquezas e nos mantém juntos. Então, eu gosto de falar o seguinte, o Estado é a parcela de paz da sociedade, e a iniciativa privada sempre vai ser a parcela de guerra. E aí, nessa parcela de guerra, tem gente que está na guerra que é mais bonzinho, né? Que não mata, e tem outro que mata e tortura. Então, a guerra é guerra, mas é sempre um querendo pegar espaço do outro. Então, o Estado, o que ele faz? Ele chega, vê toda a riqueza que foi gerada num país durante um ano e fala assim, olha, de toda essa riqueza que vocês geraram, vocês ficarem com um pedaço e o outro pedaço eu vou pegar e eu vou redistribuir. Para quê? Para fazer o nosso grupo um grupo melhor, né? No Brasil, ele faz isso com 1/3 da riqueza que é gerada todo ano. Então, 1/3 de toda a riqueza que é gerada no ano, pelas pessoas, por todo mundo está nos assistindo, eu, você, o bilionário, o cara que trabalha e ganha R$500, que não pode, mas que ganha, que a gente sabe, ele pega 1/3 de tudo isso e maneira. É a carga tributária. A carga tributária do Brasil é 1/3 do PIB. Isso é bom ou é ruim? É pouco ou é muito? Não sei. Ele está tirando de quem? E ele está dando para quem? Essa pergunta que as pessoas deveriam fazer. O número em si não quer... É isso, o número em si não quer dizer nada, né? No Brasil, ele tira de uma forma completamente desproporcional das pessoas mais pobres, porque o Brasil ele tem uma das maiores alíquotas de imposto sobre o consumo, tributárias, cargas de impostos sobre o consumo. E quem que paga o imposto sobre o consumo? O pobre é a classe média, porque tudo que ele ganha, ele gasta. Então, quem é pobre e quem é classe média, o cara ganha R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, R$5.000, R$10.000 por mês, ele ganha, ele gasta, ele ganha, ele gasta, ele não poupa. Então, como esse imposto no Brasil é enorme, é muito alto, o que acontece? O governo pega a maior parte da sua riqueza para redistribuir do mais pobre. Outra maneira de você pegar imposto é sobre a renda. É quando você ganhou um dinheiro, né? Você vai e taxa aquele cara que ganhou dinheiro, ou uma empresa que ganhou dinheiro. É essa a única maneira de pegar o rico. Isso e sobre patrimônio também. Mas, como no mundo inteiro o imposto sobre patrimônio é um imposto que a alíquota é menorzinha, então o imposto para você pegar de verdade é sobre a renda. E por que sobre a renda? Ele não gasta o dinheiro que ele ganha. Ele poupa o dinheiro que ele ganha. Então, se você achar que vai pegar uma parcela do dinheiro dele quando ele gastar, você não vai conseguir acessar nem um pedacinho do dinheiro dele, porque a gente está falando de rico, muito rico, iate, navio, empresas, essas coisas todas. Então, o único jeito é de pegar ele na renda. Aí você entra no site do Ministério da Economia hoje e vai ver a lista dos países do mundo do que paga mais imposto sobre renda porque paga menos. O Brasil é o último lugar. A gente é um... Então, o que acontece? O pobre paga muito imposto e por isso ele tem raiva de imposto, com razão, e o mais rico não paga imposto nenhum. Por quê? Porque ele é o dono do poder político, ele é o dono do poder econômico, então ele faz uma estrutura de imposto que ele paga muito pouco. Aí o mais rico, ele chega e fala o seguinte, no Brasil é um absurdo que se paga muitos impostos, colocando todos os impostos num saco só, numa cesta só, e fala assim, vamos baixar os impostos do Brasil. O dele, que já é quase zero, da pessoa mais pobre, ele não está mexendo nada. Nessa reforma tributária que foi apresentada pelos grupos econômicos maiores do Brasil, os impostos sobre o consumo, sobre os pobres, eles simplificam, mas eles até, na margem, aumentam um pouco o imposto para o pobre e para a classe média brasileira. Já os impostos para os mais ricos, eles diminuem, porque o Guedes estava falando outro dia, não, temos que baixar o imposto, porque é Estado mínimo, e baixar imposto. Então, gente, eles estão fazendo o Estado cada vez mais tirar dinheiro dos pobres e dar dinheiro para os ricos. Olha que loucura, num país tão desigual como o nosso. Eu costumo dizer o seguinte, Índio, a riqueza ela é limitada. O dinheiro não.
Dinheiro é ilimitado. Se a gente só precisasse de dinheiro, como algumas pessoas imaginam, ficou na moda agora essa história de vamos imprimir dinheiro, né? Então, se o problema fosse só imprimir dinheiro, a gente bota a máquina para imprimir um monte de dinheiro. Vai ter todo mundo um monte de dinheiro. Adianta ter um monte de dinheiro se você não poder trocar o dinheiro por mandioca, por pão, por suco de uva, por uma cadeira, por uma mesa, por uma cama? Não adianta nada, porque ninguém vai comer nota de R$ 20 de manhã. Ninguém vai se cobrir com nota de R$ 50. A gente precisa de riqueza. O problema é que essa riqueza que é o que a gente tem que se preocupar em fazer. E essa riqueza é limitada. Ela tem fim. E quando a gente vê a riqueza sendo distribuída, e essa riqueza tem fim, ela é finita, é como se a gente estivesse brincando num parquinho de areia, aquele que crianças brincam, e a areia do para ser distribuído. Parquinho de areia, e tiver um monte de areia, você pode ter certeza que para fazer o monte tem um buraco. Não tem como fazer o monte sem ter um buraco. E o que os países mais desenvolvidos do mundo têm? Tem mecanismos de tapar esse buraco. Porque só existem duas maneiras de tapar esse buraco. Uma é jogando mais areia no parquinho, quando o país gera uma riqueza, e fazendo com que essa areia que você joga no parquinho caia nos buracos. Você não joga areia que só cai nos montes. Muito altos. Então, quando você tem crises e você tem muita areia que caiu para fora do parquinho, o parquinho está sem areia quase nenhuma, ou seja, a riqueza está muito pouca, na história, o que os países fizeram? Olha, não pode ter monte alto. Então, nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, a alíquota máxima de imposto de renda, e eu vou falar pausado para as pessoas não acharem que eu ouvi errado, tá? A alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, essa mesma que no Brasil é 27,5%, e as pessoas reclamam que pagam muito, nos Estados Unidos era 94%. Na Inglaterra era 98%. Isso é socialismo, índio. Isso é socialismo. Você está limitando o máximo que a pessoa pode ter de dinheiro. E aí você pergunta, qual foi o período nos Estados Unidos que mais você teve o ganho de direitos civis, os negros poderem votar, você tendo as mulheres ganhando cargos importantes nas empresas, o tal do sonho americano acontecendo, é agora com Trump? Ou foi quando os Estados Unidos teve esse arcabouço que fazia do país um país, na prática, quase que socialista, porque botava um teto no que as pessoas podiam ter? Imposto sobre herança era acima de 70%. Morreu, 70% é redistribuído. Monte de areia, morreu, tira 70% desse monte de areia e joga nos buracos de novo. Então, a gente deveria olhar para essa lição e ver o seguinte: se a gente, a partir dessa crise, vai ter menos riqueza para ser distribuída, ora, se a gente continuar distribuindo, né, com o mesmo tamanho de fatias de bolo, a gente vai fazer com que o pobre fique muito mais pobre. Imagina que a sua fatia é 10% do bolo, e o bolo é de 10. 10% de 10 é 1. Se a sua fatia continua de 10% do bolo, e o bolo passa a ser 5, você fica com meio. Então só tem um jeito de você não ficar com menos de 1. Você tem que aumentar a sua fatia, porque o bolo é menor. Então, no Brasil, como o bolo vai ser menor, e as pessoas não estão querendo mudar a redistribuição de renda, um monte de gente vai cair novamente na linha de pobreza, vai voltar a passar fome, vai voltar para a miséria, e não vai ter proteção da Seguridade Social, porque a nossa estrutura do INSS piorou muito, não vai ter as proteções do trabalho formal, porque a nossa estrutura das leis do trabalho e do direito do trabalho pioraram muito. Então, as pessoas têm que dar para o que virá. Não, é isso. Agora, queria te ouvir, você falou aí da questão de um setor que tem falado de imprimir dinheiro e tal, e, claro, as pessoas não comem dinheiro, mas você concorda que, se numa situação de capacidade ociosa, você bota esse dinheiro na produção de riqueza, você vai aumentar, enfim, a oferta também, e colocar dinheiro na mão das pessoas, você aumenta a demanda, né? Acho que queria um pouco... Não, isso é importante as pessoas entenderem. Quando você tem um efeito técnico, ou seja, a economia, é como se a máquina emperrou, né? A máquina não está funcionando, e aí você vai jogar dinheiro para a máquina voltar a funcionar, né? Então, o que o dinheiro dá hoje em dia? Vamos tentar entender, porque antigamente era muito fácil. O dinheiro, ele dava um direito exatamente naquilo que estava escrito na nota em relação a algo que era palpável, quando você tinha um padrão ouro, por exemplo. Então, uma nota de R$10, você podia ir lá e trocar
em ouro, né? Hoje em dia, o que vale R$10? R$10 vale, na verdade, ali eu troco por uma quantidade de carne, por outra quantidade de ouro, por outra quantidade de café. R$10 vale, dependendo do que eu estou trocando, uma quantia, uma razão de troca diferente, tá? Então, essa é a primeira coisa. Mas deixa eu entender melhor, Eduardo, assim, o que quer dizer na prática? Se os R$10 não vale nada, é um ato de fé? O dinheiro que a gente tem, ele dá, né, um direito que é proporcional ao que cada um tem, ao excedente de produção, né? Não é isso? Então, o que a gente tem guardado e que a gente vai consumir de riqueza, então, desde 1 quilo de carne até um iate, tudo isso é o que tem ali para ser trocado de riqueza. E qual o direito que as pessoas têm para essa riqueza que tem toda disponível de usar? Ele é proporcional ao quanto cada um tem de dinheiro. Então, se eu tenho 10 e o índio tem 1.000, e a sociedade é formada por mim e pelo índio, o que a gente sabe? A gente sabe que o índio tem 10 vezes mais direito sobre o que tem do que eu. Então, se o que tem no mundo são 11 quilos de mandioca, o índio tem direito a 10 quilos de mandioca, eu tenho direito a 1 quilo de mandioca. O que acontece? Quando você imprime dinheiro, você economia ficar mais ativa e você pode até melhorar essa relação. Por quê? Porque vamos supor que nesse nosso caso que a gente está falando, que eu tenho 1 e o índio tem 10 e tem 11 quilos de mandioca. Aí a gente pega e imprime 2 notas de dinheiro. Eu agora vou ter 2 e o índio tem 11. Então, se antes eu tinha 10% do direito sobre o que a gente tem para consumir de riqueza, agora eu tenho 20% do que a gente tem de direito para produzir riqueza. Então, eu mudei o balanceamento, porque esse dinheiro caiu para mim e a gente vai poder ir lá e correr atrás dessa mandioca. O que as pessoas dizem é o seguinte: se você só mudar o dinheiro e o negócio estiver ali no talo, ou seja, o que as pessoas consomem é exatamente, não está sobrando nada, você vai aumentar a disputa por esse negócio. E vai aumentar o preço, e o preço vai aumentar, e no final vai ficar tudo igual. Só que a gente tem que tomar o mesmo cuidado que a gente falou antes. Se a gente imprimir dinheiro e esse dinheiro cair só na mão das pessoas mais ricas, não adiantou nada. Não adiantou nada, porque o direito sobre essa riqueza que tem em excesso pode ficar até pior do que estava antes. Então, imprimir dinheiro pode ser uma coisa interessante, porque faz os fluxos voltarem a acontecer, dinamiza essa atividade de troca e pode até fazer uma relação menos desigual de direito a esse que você tem. Muito bem. Agora, o importante mesmo é uma reforma tributária solidária, como a gente vem defendendo. Você tem uma voz importante, enfim, e é uma proposta bastante consistente, bastante debatida, enfim, tem muito bem consolidada aí. A gente não precisa nem inventar muito, né? Já está lá apresentada, enfim, claro que pode ter elementos daqui e ali e tal. Na Frente Povo Sem Medo e Brasil Popular, da unidade dos movimentos, nós temos impulsionado uma campanha nesse momento pela taxação das grandes fortunas, que não é toda uma reforma tributária, mas indica o caminho que você estava dizendo aí, né? E lembrando, Eduardo, você estava falando aí, enfim, da tributação da renda, né? E os 27,5%, ela recai sobre quem ganha R$4.700, do mesmo jeito que recai sobre o diretor do banco lá, que eu trabalho, que ganha, às vezes, 1 milhão, né, por mês. O problema é que, às vezes, o diretor do banco que você trabalha, ele consegue ficar sócio do banco, e aí, na verdade, para ele é zero, porque aí ele recebe como dividendo, mais de 70% do dinheiro das pessoas mais ricas do Brasil é recebido como dividendo. E dividendo no Brasil e na Estônia, nesses 2 países, no Brasil e na Estônia, a alíquota de imposto sobre dividendo é zero. Zero. Então, se você acha que o mundo está injusto com você, e quando você souber que o cara mais rico do Brasil, ele paga zero sobre o que ele põe de dinheiro no bolso, aí você vai talvez achar que o mundo está mais injusto ainda. Não, sem dúvida. A gente se deparava muito assim na distribuição da PLR do bancário. Aí o bancário, a PLR do bancário, ele taxava, pagava os 27,5% e o dividendo dos acionistas e dos diretores de banco, zero.
É uma loucura, né? Eduardo, a gente está aqui chegando aos 30 minutos aqui, ainda querendo conversar com você sobre o aspecto mais político aqui, sobre o Somos 70%, que você tem estimulado, aí você teve a sensibilidade de compreender um fato que parece estar estampado na cara de todos nós, né? Mas aquelas coisas óbvias que você acertou, eu acho que é muito importante, quero conversar com você sobre isso. Mas também queria levantar aqui, registrar a presença de algumas pessoas que estão conosco aqui. Douglas Mansur, um fotógrafo amigo nosso aqui, Deusa de Jesus Duque, Cacá... Manda um abraço pro Douglas aí. Douglas Mansur aí, abração do MST. Isso, Uma semana junto, no interior do Ceará. Esse cara é incrível, esse cara é fantástico. Douglas, um beijo para você, meu irmão. Conheço o Douglas há quase para 25 anos ou mais, assim, da nossa militância aqui. Carlos Souza, André Bogdan, o meu amigo aqui, Fartura, Silvia Hipólito, Silene, lá do Ceará, Jéssica Lopes, aqui, Maria Andréa, Jéssica Lopes é minha filha, que posso ter o que falar, que está fazendo 30 anos aqui, a semana que vem. O Cícero, o Wagner, Miguel Boto, estamos no mato sem cachorro, ele diz aqui. Com uma epidemia dessa, o país não tem sequer um ministro da saúde, importante. Em defesa da democracia e da vida, aqui diz a Neuza. Wagner Silveira, falando da representatividade aqui. Francisco Sobrinho, que é do MST, que está agora lá no interior do Mato Grosso do Sul, que foi aqui da Baixada Santista. Adriana Magalhães, bancária também. Alê Bastos, também bancário aqui. Lembrando aqui, está dizendo um abraço ao Eduardo, criador dessa tag Somos 70%. Abraço aqui, meu amigo Ale Bastos. Um pouco sobre isso mesmo, Eduardo. Lembrando também, quero convidar aqui, eu tenho muita dificuldade, eu nasci em 1968, tenho uma trava aqui com as tecnologias, Eduardo. E sou de uma família muito pobre, muito humilde, quase ninguém foi à escola na minha família, meus antepassados, meu pai foi escravizado junto com os irmãos no interior do Paraná, enfim. Mas minha mãe ia para o Pau de Arara para garantir que eu fizesse lá um cursinho aos 13 anos e tal. E tive contato com essa coisa de tecnologia. Em 1981, fui fazer um curso de Basic e COBOL. Você deve ter ouvido falar isso. Eu botava 10 for x igual a 1 to... né? Eu sei programar em Basic até hoje, cara. Eu lembro disso. Né? Pois mas aquilo me travou. Depois eu fiquei com certo... Só consegui depois no banco. Era uma dificuldade imensa. Mas eu queria falar exatamente sobre a questão política. E você teve essa cuidade de perceber o que está acontecendo no Brasil, né? É um fato, pelo menos as pesquisas têm capturado isso, né? Um retrato aí de que o Bolsonaro, com as suas ideias mais estapafúrdias, né? Atacando a democracia, atacando as liberdades democráticas, jogando o país num caos, estimulando o caos social, a pandemia, enfim, não sei se você concorda, não quero aqui te constranger com a adjetivação do presidente, mas ele tem, segundo as pesquisas, 30%. Né? E você disse, então, nós somos 70% daqueles que defendem a vida, apoiam a ciência, apoiam o isolamento, enfim. Queria que você comentasse, falasse um pouco para a gente sobre essa... É uma campanha, né? Sobre esse movimento. Sabe, aberta, né? De todos até agora, você foi o cara que definiu melhor a história. Você falou assim, olha, você fez uma constatação, né? Você olhou e falou, calma, deixa eu ver a pesquisa do Datafolha. 70% é a favor do isolamento. Deixa eu ver a pesquisa do Datafolha. 67% é contra essa negociação com o Centrão. Deixa eu ver a pesquisa do Datafolha. 72% é contra essas frases que incentivam o armamento da população. Deixa eu ver a pesquisa do Datafolha. 67% acho... Foi até numa conversa que eu estava tendo, depois eu fiz o hashtag. Falei, gente, vamos parar de agir como se a gente fosse 30%? Porque eles são 30% e estão agindo como se fossem 70%. A gente é 70% e a gente não fala mais. A gente não expõe mais nossa opinião. A gente não se posiciona mais politicamente. Não precisa ter medo, não. A gente é maioria. Somos 70%. Então, daí que veio essa história do somos 70%. Vamos resgatar esse nosso lugar. Que numa democracia é a maioria que nunca... A minoria pode falar também, mas a maioria ter medo é um absurdo. É um absurdo.
E a minoria não deixar a maioria falar é mais absurdo ainda. E aí, não, mas o que é os 70%? Então quer juntar os 70%? De jeito nenhum. Eu quero poder brigar dentro dos 70% em paz. Eu quero poder brigar dentro das regras democráticas. Eu quero discutir com outro cara dos 70% que acredita que o imposto no Brasil tem que ser menor, e eu acho que tem que ser muito maior para os ricos. Eu quero discutir dentro para essas pessoas ter um programa de renda mínima muito mais amplo e maior do que o Bolsa Família. Eu quero discutir dentro dos 70% com aqueles caras que foram a favor da reforma da Previdência, eu sou completamente contra, mas eu quero poder discutir com essas pessoas, e os 30% não querem nem que a gente possa discutir. Os 30% querem se impor, eles querem impor a loucura, eles querem impor a terra plana, eles querem impor o medo, eles querem impor... E a gente não vai deixar isso, porque a gente não é a minoria. Somos 70%. Então essa é a ideia do Somos 70%. É resgatar essa percepção real de que somos a maioria. Não, muito bem, muito bem. E é importante exatamente no momento em que ele avança sobre as instituições, sobre a democracia. Na verdade, você diz muito bem, né? Quer impor o medo, né? E pela política do medo quer nos encantonar e que a gente possa aceitar qualquer tipo de ameaça, né? E acho que essa, enfim, a irracionalidade que esse governo expressa, ela tem método, né? Como vários analistas têm mostrado aí, que também é um método, é uma forma de fazer. Realmente. Enfim, né? E queria que você comentasse... muito amparado hoje pelas redes sociais, eles têm muito dinheiro, então eles criam uma falsa percepção de maioria através do medo e através dos milhões de robôs que ele tem. Só que é o seguinte, quando a gente pegou e começou com esse negócio de somos 70%, todo mundo começou a falar, começou a faltar robô. E é isso que a gente precisa fazer. Porque se a gente começar a fazer, vai faltar robô, gente. Vai faltar robô. Porque robô você não vê andando na rua. Robô não te liga para bater um papo contigo no telefone. E 70% te liga. Você vê, se expõe. E aí é o seguinte, aí a gente vai ver quem é quem nessa história. Muito bem. Nós estamos aqui nos 37 minutos, eu sei que você tem uma limitação aí dos 45, você é muito demandado, já vai entrar nas próximas aqui, mas a gente quer até os 45. Tá uma loucura aqui. É muito bom essa sua disponibilidade em conversar com todos os setores e com os trabalhadores aqui, que a gente se pretende aqui, pelo menos uma parcela, né? Não queremos aqui representar longe disso, mas uma parcela que a gente, enfim, das nossas entidades, dos trabalhadores representados pelas nossas entidades, né? Mas eu queria que você, nas considerações finais, desse uma consideração sobre aquela reunião famosa, ministerial, né? E que nos parece que ela é gravíssima pelo que foi dito, e mais grave ainda pelo que não foi dito, que é a pandemia, a morte das pessoas, o desemprego e planos para enfrentar a crise sanitária, a crise econômica, a crise social e política que esse governo vem provocando, né? Mas queria que você falasse, concentrasse mais a sua avaliação no Paulo Guedes, que me parece que ali ele se impôs com os generais, quase que mandou, não tira esse negócio de como é que é, plano Marshall, isso aqui vai... Desmoralizou os generais, né, assim. Guedes, ele tem, para nós, uma vantagem muito grande, né? Ele é tão vaidoso, ele se acha, ele é tão prepotente, ele se acha tão melhor do que os outros, que ele vive num mundo de Paulo Guedes, né? Então, ele não mede as coisas que ele fala, porque ele acha que ele está acima da lei, ele acha que está acima do bem e do mal. Então, a gente consegue saber exatamente como ele pensa, e ao entender como ele pensa, a gente acaba sabendo como é que boa parte da elite pensa, né? Eu falei boa parte dele. Eu fui um cara que vivi a vida inteira numa bolha, e num dado momento eu acordei para ver que eu era o vilão, eu defendia tudo aquilo que eu critico hoje, né? E eu não conseguia ver isso, e não conseguia mesmo, porque você nascer e passar 20 anos sendo sócio de banco, colégio particular, você não vê mesmo. E até pessoas que me criticam pelo que eu fiz atrás, tá certo de criticar, se eu critico quem faz isso hoje, mas eu só consigo lidar com o que eu sou de hoje para trás, né? E o que o Paulo Guedes mostra é como é essa turma que está do lado de lá. Então é essa turma que fala assim, mas empregado doméstico vai para Disney, não foi isso que ele falou? É assim que eles pensam. Empresário público, vamos abraçar e botar granada. Olha só, índio. Quando você abraça uma pessoa e põe uma granada, o que você
está falando sobre você? Quem é uma pessoa que abraça? Não é um traidor? Não é um covarde? Não é um mentiroso? Não é um dissimulado? Estou falando isso de quem abraça uma pessoa e põe uma granada no bolso. Porque quem não é nada disso tem coragem de olhar para a pessoa e brigar numa briga com armas justas. Numa briga de guerreiro para guerreiro, de guerreira para guerreira. Agora, quem tem... Ou seja, pedir do outro que baixe a guarda, pedir do outro que aceite o afeto, pedir ao outro que se exponha para, com outro exposto, ir lá e enfiar a faca no bolso, enfiar a granada no bolso, me perdoe, mas quem faz um negócio desse não vale nada. Quem pede um abraço para botar uma granada no bolso não vale nada. É pior que aquele ditado do abraço de urso, né? Porque esse é uma granada, né? Que você sequer tem escolha de... Com o urso você ainda pode trocar um pouco de sopapo com ele, né? Mas, enfim, queria então, Eduardo, muito, muito boa aqui as tuas reflexões. Peço, inclusive, que quem nos acompanha aqui, que compartilhe, faça essas reflexões chegar a mais gente, né? Vamos usar essas hashtags aí, hashtag somos 70%. Acho que nós temos o desafio de construir uma ampla unidade, que não se trata de frente para as eleições, mas nesse momento de uma unidade das mais amplas possíveis para barrar a ofensiva autoritária no país, né, para barrar essa onda, enfim, de extrema direita, da intolerância, e que nós precisamos cuidar das liberdades democráticas que são importantes para tudo. Claro que nós queremos democracia econômica, queremos democracia social, democracia política, né, onde a representação dos mais amplos setores estejam garantida na nossa democracia brasileira, né? Mas eu queria, então, que a gente também se somasse a essa campanha aí, somos 70%, hashtag somos 70%, e que você, nas considerações finais, deixasse isso mais claro, como é que a gente pode participar, como é que quem está nos ouvindo aqui, como é que a gente convida mais gente a engajar nessa maioria contra Bolsonaro. Depois a gente discute as diferenças, os projetos. É isso aí. Gente, a ideia é a seguinte, a gente voltar... Eu sei que a maior parte das pessoas que lhe assistem são pessoas que naturalmente já são mais militantes, se expõem, têm essa coragem. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer as pessoas entenderem que elas são a maioria que acreditam na ciência, elas são a maioria que defendem a liberdade religiosa e que acham que o Estado é laico. Ele é laico, mas que deveria ser de fato laico. Da maioria que querem a preservação e não a destruição com as queimadas e com o desmatamento da Amazônia. Eles fazem parte da maioria que querem ver a cultura popular brasileira sendo, sim, incentivada pelo Estado, porque é isso que faz a nossa história, faz isso que faz a gente entender como é que a gente chegou até aqui. Então, incentivem as pessoas a fazerem posts falando o seguinte: eu faço parte dos 70% que acham que a cultura deve ser preservada. Somos 70%. Eu faço parte dos 70% que acreditam que a Amazônia deve ser protegida a todo custo. Somos 70%. Eu faço parte dos 70% que acham o governo ruim, péssimo e irregular. Somos 70%. Para as pessoas voltarem a se sentir como maioria, para poderem ver no lado alguém que faz parte do grupo delas. E aí, dentro dos 70%, aí é o seguinte, vamos para a briga, nas regras democráticas, e vamos ganhar essa briga. Muito bem, quero aqui agradecer muito, Eduardo. Lembrando, eu conheci você naquelas audiências públicas lá no Senado, aliás, me identifiquei com vários argumentos, que eu falei, mas até por, não sei, a sua origem que passou pelo mercado financeiro e a nossa militância nos bancos, sempre brigando contra as tarifas bancárias, as taxas de juros históricas, né, históricas. Eu já tenho uns 10 anos que eu vivo lembrando da taxa de juros da Crefisa, que cobra naquele crédito pessoal não consignado. Ela estava, inclusive patrocina o meu time aí. O ano passado era 1.400% ao ano, naquele crédito não consignado. Agora está em 780, a última vez que eu vi estava em 780. Isso é roubo, né? Isso é escravidão, né? Não tem outro nome. Claro, claro.
Mas, enfim, quero te agradecer demais aqui a tua presença, essa conversa conosco. Foi muito bom ouvir você. Essa reflexão tua nos ajuda, enfim, a compreender melhor a realidade que a gente vive e a forjar aí as possibilidades de luta por uma sociedade igualitária, democrática, justa, soberana, onde mulheres e homens possam viver com plenitude, porque gente é para ser feliz, né? Já dizia o poeta. É isso aí. Gente não é para passar fome. A vida é o fim e a economia é o meio. A gente não pode inverter essa equação. A vida não pode ser um meio e a economia um fim. Se a gente viver assim, está tudo errado. Muito bem, acho que com essas palavras a gente encerra, te agradecendo bastante, Eduardo, nos coloca à disposição aí, colocamos a gente à disposição para que você precisar da gente, e compartilhe esse vídeo, faça as reflexões do Eduardo chegar a mais gente, vai lá no YouTube do canal da Intersindical Central, e, enfim, se cadastre lá, né, se inscreva, e para a gente seguir na nossa tentativa de comunicar, numa comunicação popular. Obrigado, Eduardo. Grande abraço. E até a semana que vem.